A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos conversar um pouco de profecias, né? Profecias, profetas e profetadas. E as profetadas da Congregação Cristã no Brasil, né? Que não são profecias. As profecias verdadeiras existem na Congregação Cristã no Brasil. Existem. E, de fato, em razão de que nós praticamos o seguinte: nós cremos que Deus vai falar com as nossas almas na boca do ministro, né? E, como de fato acreditamos nisso, estas coisas acontecem. No meio de tudo isso, né, é que o indivíduo aproveita para se glorificar. E eu tinha aqui um banco de carpinteiro, sabe, que estava ocupando lugar. E eu resolvi vendê-lo, sabe, tirá-lo daqui. Eu publiquei naquele OLX, aquele site na internet de vendas de objetos usados, né? E depois já tinha até me esquecido dele, acho que uns 3 meses depois, que foi sexta-feira passada, me ligou aqui uma pessoa de nome Sérgio, né? Interessada no banco. Ajustamos o preço e eu fui levar esse banco de carpinteiro lá na sua casa, lá em Osasco, né? E interessante, eu pensava que ele fosse uma pessoa com deficiência física, talvez um cadeirante, alguma coisa assim. Aí quando eu vi sadio, né, normal, eu fiquei feliz, sabe, fiquei muito contente. E pediu para levar o banco e comprou sem ver o banco, apenas a fotografia dele. E pediu que eu levasse lá na casa dele fazer o pagamento. Eu pensei que ele era uma pessoa com problemas físicos. Quando eu vi que ele era sadio, eu fiquei feliz. Mas começamos rapidamente. E depois ele me levou para um canto reservado, lá um porão onde tinha várias máquinas, né? Várias coisas. E aí ele deu uma profetada, né? Como se fosse chorar, né? Como se fosse chorar. Ele disse: você é uma boa pessoa. O problema é aquilo que lhe acompanha. Ele não sabe, né? Ele não sabe mais. Esse negócio de lágrimas assim para profetizar, né? Lágrimas, eu já começou mal comigo, né? Já começa mal comigo. Porque eu entendo que quando Deus tem um recado para dar a alguém, é um recado claro, preciso, né? Sincero, sem lágrimas e bem objetivo, né? Escutei aquilo, olhei para ele e disse: meu querido, vou conversar com você a respeito da salvação, a salvação da sua alma. Veja, na Bíblia, você encontra o Senhor Jesus declarando por 20 vezes, são 20 vezes onde ele declara: quem crê em mim tem a vida eterna. Perguntei: você crê em Jesus Cristo? Ele disse: creio. Então você tem o quê? Ele respondeu: a vida eterna. Eu disse a ele: então acabou a conversa. Não tenho o que discutir. Você vai discutir com Deus? Hein? Tem mais outra coisa. Não somente ele declarou isso por 20 vezes, quem crê tem a vida eterna. Veja, o verbo ter no presente do indicativo. E ele tinha uma bancada ali do lado, onde tinha uma prensa, uma morsa. E eu bati a mão assim em cima da morsa e falei: tá vendo aí? Tá vendo isso aqui, ó? Você tem a morsa aqui, não tem uma morsa aqui?
Tá vendo? É sua. E ela vai continuar com você. Verbo ter no presente do indicativo. Isso quer dizer que você tem, é sua, está com você e vai continuar com você. Né? Entendeu? Isso quer dizer que salvação não é futura. É aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Então, não somente, veja, não somente ele falou isso por 20 vezes. Pode conferir lá no Evangelho de João. Você vai encontrar 20 vezes ele dizendo isso. Como também ele deixou. No Novo Testamento você encontra 8 exemplos. 5 deles, exemplos que o Senhor Jesus deixou. De pessoas salvas. O ladrão na cruz. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O cego de Jericó, que coisa interessante, né? Ele, para o cego, ele pergunta, que queres que eu te faça? O cego disse, que eu veja, Senhor. E ele disse, vê. Depois ele falou uma coisa importante, né? Uma coisa importante. A maioria das pessoas que pensam que quando ele disse, a tua fé te salvou, ele está se referindo à cura da cegueira, do cego de Jericó. Mas em absoluto, o Senhor Jesus conhecia muito bem o sentido das palavras, não é verdade? Ele estava se referindo à salvação eterna. Estava dizendo para aquele cego que ele ia habitar na glória com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Não é verdade? E não somente disse isso ao cego de Jericó, como também aquela prostituta que chorava com as lágrimas, lavava os pés do Senhor Jesus e limpava e secava com os seus cabelos. Ele disse para ela, a tua fé te salvou. Né? Falou isso para o leproso que voltou para agradecer. O leproso veio e atirou-se aos pés de Jesus em adoração. E Jesus disse, a tua fé te salvou. E outros mais, né? Veja, o verbo salvar está no passado. Quer dizer, Jesus salvou essas pessoas num momento que nós não sabemos quando. Pode ser que foi um dia antes, uma semana antes, um mês antes, um ano antes. Não sabemos porque o Novo Testamento não relata isso. Mas sabemos que não foi no momento daquela conversa, aquele encontro que eles estavam tendo com o Senhor Jesus. Nesse momento, no encontro, eles já estavam salvos há muito tempo. Não sabemos o momento em que foram salvos, mas temos a mais absoluta certeza que eles foram salvos no momento em que eles viram e ouviram o que Jesus dizia e acreditaram, esse é o Messias, esse é o Salvador do mundo. Depois de tudo, disse a ele, né? Confira na sua Bíblia, confira esses versos que eu estou apresentando na sua Bíblia. E você vai ver que eu estou falando a verdade, né? Usando as palavras do Deus que disse que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Falou, está falado. Poderia citar outras coisas mais. Por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Poderia dizer a ele também, né? Hebreus, capítulo 6, versículo 16, que diz, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento,
para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Poderia citar também, né, que Deus nos deu o seu Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Ele fala isso várias vezes. Penhor da nossa salvação. Procura aí em qualquer Bíblia online ou livro de pesquisas da Bíblia, penhor da salvação. Você vai encontrar em 2 lugares. O que é o penhor? É um objeto que você dá como garantia de uma dívida. E uma dívida que você tem. Deus, o Deus Criador, o Eterno, não precisava fazer isso. Mas porque sabe que tem muitos idiotados indo atrás da conversa de homens. Então ele fez isso. Nos deu o seu Espírito Santo como penhor, como garantia de que ele vai cumprir a sua promessa. E aqueles que creem na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus vão entrar na sua glória. E eu perguntei, e eu disse para ele, olha, veja, daqui a pouco eu vou embora, né? Se você ficar pensando, aí fiz uma careta, será que eu estou salvo mesmo? Bem, aí nesse caso você estará duvidando, né? E a palavra de Deus diz que os que duvidam são semelhantes à onda do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal homem ou tal mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem ou mulher de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nessa hora, ele deu um giro assim e saiu uns 2 metros longe de mim. Mas ele não sabia que ele já estava fisgado com o anzol da palavra de Deus enganchada bem no seu queixo e parou uns 2 metros distante de mim. Então eu avancei para perto dele e disse o seguinte: veja, você já examinou a doutrina da salvação nos livros de Mateus, Marcos e Lucas? Hein? E já examinou a doutrina da salvação no Evangelho de João? Compare a pregação do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e no Evangelho de João. E você vai encontrar uma diferença entre uma pregação e outra. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é um evangelho condicional. E no Evangelho de João, a pregação do Senhor Jesus é uma salvação completa, perfeita e segura. Por que essa diferença? Pensa um pouco. Por que essa diferença? Será que o Senhor Jesus era uma cabeça maluca para dar um recado, uma mensagem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas de uma maneira e no Evangelho de João de uma maneira diferente? Veja, no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, a pregação da salvação é condicional. Lá está escrito em Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. O jovem se aproximou do Senhor Jesus e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus então impôs para ele uma condição tremenda: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. O outro disse: seguirei para onde fores. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai.
E Jesus disse novamente, disse a ele, deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas você vem e me segue. Percebe as diferenças? Agora, no Evangelho de João você não encontra nada disso. Nada disso. No Evangelho de João você não encontra nada disso. Você encontra um Evangelho completo, perfeito, inquestionável, induvidável. Por que essa diferença? Será que o Senhor Jesus era uma cabeça maluca? O Espírito Santo que inspirou os seus apóstolos a escrever os que escreveram, iria cometer tamanha contradição? Hein? Então por que essa diferença? É o seguinte, meu querido. Jesus, ele, no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você lê ali a doutrina da salvação para os judeus, porquanto Jesus veio especificamente para trazer uma doutrina de salvação com o objetivo de estabelecer um governo messiânico na terra, cumprindo as promessas feitas a Abraão lá no Velho Testamento. Examina as promessas de Deus feitas a Abraão no Velho Testamento, para você entender isso. O Senhor falou a Abraão muitas vezes, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quer dizer, haveria, o propósito de Deus era estabelecer um reino messiânico, Jesus governando o mundo todo, né? E as nações sendo abençoadas com o exercício do seu reinado na cidade de Jerusalém, o seu reinado messiânico. Como os judeus rejeitaram o Messias, como você lê no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, abriu-se a porta da graça de Deus. E o Evangelho, e formou-se um grande grupo, de dois grandes grupos, judeus e gentios, formou-se um grupo, que é a igreja, o Evangelho da igreja, você encontra no Evangelho do apóstolo João, o Evangelho da nossa salvação. Essas promessas feitas a Abraão e a todos os demais, a Isaac, Jacó, Davi, os patriarcas da nação judaica, essas promessas de que Deus vai abençoar pelo ministério de Jesus Cristo todas as nações da terra, não se cumpriram ainda. Elas vão se cumprir no milênio. A igreja será arrebatada, e esse quadro que você vê ali no mapa mundi, esse quadro retangular, é onde se encontram as nações muçulmanas. E nessa área não há um missionário. A última informação é que há 8 missionários, mas que não podem se deixar conhecer. Caso contrário, serão mortos. E é praticamente impossível penetrar nessas nações. Procure informação na internet para saber a respeito da janela 10 por 40. E na volta do Senhor Jesus ele vai estabelecer o milênio. E essa doutrina de salvação condicional que você encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, será a doutrina da salvação vigente para vigorar novamente durante o milênio. E o diabo estará preso durante esses 1000 anos, e Jesus exercerá o governo nesse milênio. O livro do Apocalipse diz que é com vara de ferro. Quer dizer, o homem não terá desculpa para o seu pecado. Hoje ele diz, né? Eu fui tentado, né? E não resisti à tentação e pequei. Nesse tempo do milênio, ele não vai ter desculpa do seu pecado.
e vai ser repreendido no exato momento em que pecou, para ele saber como é que a gente anda na presença de Deus, que não é andando de qualquer jeito, né? Então é essa aí, né? O que eu tenho para relatar aconteceu aí na sexta-feira passada. O meu querido irmão aí deu-me uma profetada e recebeu da parte de Deus um recado forte, contundente, claro, preciso, bem fundamentado dentro das Escrituras, como deve ser a palavra de todo aquele homem que serve a Deus e confessa o nome do Senhor Jesus. Bem, aí eu encerrei o papo e voltamos lá, no sentido à rua. E no caminho, antes de me despedir dele, bati no ombro dele e falei: e aí, ainda continua salvo ou está na dúvida? Ou ainda tem dúvida a respeito da sua salvação? Ele não respondeu nada, eu me despedi dele e fui embora. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube e também todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion, esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.